Olá, pessoal do Brasil, Europa e Estados Unidos. Aqui é Eli Boda com a série Conversas entre Educadores, celebrando 15 anos dessa série. E, numa ocasião muito especial, eu recebo aqui o Marcelo. Professor Marcelo, tudo bom? Aí é bom dia, boa tarde ou boa noite? Aqui, boa tarde, Eliane, boa tarde a todos que estamos assistindo. É um prazer poder conversar com vocês sobre essa área que nós estamos aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, para falar sobre arte, cultura e educação também. Muito bem, professor Marcelo trabalha com o movimento tradicionalista gaúcho há muitos anos, tem uma formação extensa, mas eu vou deixar ele se apresentar para o pessoal de casa. Conta toda a história aí da sua formação, professor. Então, primeiro, a gente quer saudar todo mundo que está assistindo a gente. Meu nome é Marcelo, eu sou instrutor de danças, reconhecido pelo movimento tradicionalista gaúcho, que é hoje o maior movimento cultural organizado do mundo, né? A gente trabalha aqui no Rio Grande do Sul e até, inclusive nos Estados Unidos, a gente tem entidades tradicionalistas que falam e trabalham sobre a nossa cultura. Então, assim, a minha formação começa desde os meus 4 anos de idade, porque para a gente ter um embasamento geral, o meio rural é o que a gente trabalha dentro das entidades tradicionalistas. A entidade tradicionalista são um centro de tradições que existem em várias cidades do nosso estado, que trabalham não só a dança, mas também toda a parte folclórica do que é o nosso povo, as nossas raízes, a nossa própria cultura, que é o que difere cada povo de cada região do mundo, né? É a sua própria cultura, a sua geografia, a sua forma de viver. Então, eu iniciei nos meus 4 anos de idade dentro do Centro de Tradições Gaúchas, no CTG, dançando, aprendendo um pouco sobre a cultura e essas danças de projeção folclórica que a gente aprende aqui no Rio Grande do Sul. E ali comecei a pegar gosto pela tradição e pelos meus ancestrais que vieram antes de mim, que preservaram a cultura e que puderam transmitir para a gente esses ensinamentos. Então, dentro do CTG, eu passei pelas invernadas de dança, que são invernadas que são grupos de jovens de certa categoria, de certa faixa etária, que aprendem as danças tradicionais. Existe um professor que ensina para a gente e a gente compete com outras entidades tradicionalistas essas atividades ligadas à dança. Então, o que a gente chama aqui de rodeios artísticos, né, de festivais artísticos. Então, muitos deles eu participei, muitos deles perdi, muitos deles ganhei, mas principalmente me reconheci como dançarino e como artista através desse tempo todo. Mas não só dança, também já passei por outras coisas que eu gosto muito, inclusive, literatura, escrita, poesia, declamação, tudo foram séries de coisas que eu fui participando, conquistando muitos troféus, principalmente ligados na área estudantil. Participei do maior festival de dança amadora da América Latina, que é o Enarte, que acontece aqui em Santa Cruz do Sul. Participei das fases finais do Enarte também, como dançarino. E agora sou instrutor de danças do meu CTG, o Centro de Tradições Gaúchas Dom Feliciano, que leva o nome da cidade que eu nasci e vivo até hoje, que é onde a gente está, Dom Feliciano, aqui no Centro-Sul, na região da Costa Doce do Rio Grande do Sul. Olha que interessante. E o Marcelo está falando da Casa de Cultura? É isso, Marcelo? Isso, eu estou aqui na Casa da Cultura do Imigrante, na biblioteca, dá para ver os livros aqui, na Biblioteca Francisco Valdomiro Lorenz, que foi um poliglota, um espírita que viveu aqui na nossa cidade. É, e aqui a nossa cultura, na verdade, só para a gente entender um pouco, na verdade o gaúcho, a formação do gaúcho, é a miscigenação de vários povos que vieram com as léguas imigratórias para cá. A gente já tinha os povos originários, que a gente chama os indígenas, né, e suas tribos e sua própria cultura. Inclusive o mate, que a Eliane mostrou para a gente aí no Uhum. início da gravação, ele é uma influência indígena, né, o chimarrão. Isto, o chimarrão é uma influência indígena aqui para nós, que foi trazida através dos antepassados. E nisso teve várias, nós como fomos colônias europeias, o Brasil, enfim, boa parte da América Latina, essas levas europeias foram vindos para cá. E a gente tem alemães, italianos, e nessa área aqui onde a gente vive, é os poloneses. Então, boa parte da nossa cultura está ligada à relação com os poloneses. Enfim, muita parte da nossa cultura vem disso aí também.
Muito legal, pessoal de Dom Feliciano, um abraço a todos. Eu conheci a Casa da Cultura, eu conheço bem o Marcelo e a família dele faz muitos anos. E essa podcast surgiu da inspiração, o professor Alexandre, se ele estiver escutando, ele também dá aula de dança, ele estava falando um pouquinho do movimento, da arte, né, gaúcha, e por isso que estamos hoje com o Marcelo para dar sequência. Muito bem, Marcelo. Então, fazem quantos anos que você é instrutor? Eu comecei trabalhando no ano de 2017. Tinha exatamente 18 anos. Fui convidado para fazer um trabalho por uma semana farroupilha, que é no mês de setembro. A gente celebra uma semana inteira de festividades ligadas à tradição gaúcha, numa creche, na EMEI João Cândido, né? Que é uma escola de educação infantil aqui da nossa cidade. Trabalhei voluntariamente durante 2 anos, até que eu apresentei um projeto para a Secretaria de Educação daqui do nosso município, que eu queria levar as tradições, enfim, as invernadas de dança, os grupos de danças até as escolas, porque Dom Feliciano tem a sua maioria da sua população convive e vive no meio rural, tá? A gente, principalmente com a cultura do tabaco, né? Aqui a gente tem na beira da Serra do Herval aqui terrenos muito acidentados e tudo mais que são mais fáceis de trabalhar a cultura do tabaco. Então aqui no município de Dom Feliciano eu comecei trabalhando em 2017, trabalhei 2 anos voluntariamente e levei até as escolas. Nesse meio tempo eu era dançarino do CTG Dom Feliciano. E apresentei também, do ano de 2019, eu fui convidado a ser instrutor da minha casa, da minha entidade tradicionalista, CTG Dom Feliciano, e desde lá sou instrutor das invernadas de dança de todos os nossos municípios. Hoje eu trabalho com 13 grupos de dança. 13 grupos de dança. E a faixa etária ainda é os pequenininhos ou pega todas? Hoje não mais, né? Hoje eu trabalho desde os 4 anos de idade, que é a categoria pré-mirim, que a gente fala aqui no nosso estado. Depois a gente vai, a partir dos 10 já é a categoria mirim, a partir dos 14, categoria juvenil, e a partir dos 17, dos 18 completos, né, categoria adulta, que é a categoria que eu também atualmente danço. Olha que legal. E você falou um pouquinho de declamação. A gente é bem espontânea aqui na nossa podcast. Coisa Eu não boa. sei se dá para dar uma palhinha ou deixamos para uma outra. Não, claro, claro. Faz muito tempo que eu não declamo. Acho que a última vez que eu competi declamando mesmo foi em 2019 ou 2020. Eu tenho que recordar. Até estou com os livros aqui, alguns livros te mostrar. Estou com alguns livros aqui, até da própria Casa da Cultura aqui que eu estava lendo esses dias, que são livros aqui da biblioteca que falam sobre. Esse livro é do Glauco Saraiva, um dos maiores pensadores do movimento tradicionalista. E aqui eu tenho outro livro do Aparício Silva Rilo, que ele era missioneiro, também um grande escritor. E a gente tem várias nomes aqui do Rio Grande do Sul que falam sobre a cultura e falam em forma de poesia sobre a nossa relação, principalmente com o campo, né? Deixa eu ver se eu me lembro alguma, pelo menos alguma estrofe, né, de alguma poesia. Eu acho que, se eu não me engano, o último ano que eu declamei, eu vou tentar lembrar pelo menos uma estrofe para poder passar para vocês, ou duas. Colocando o Eu, Marcelo numa saia justa. eu declamei um poema do Vanidade. O Vanidade, ele é uruguaianense lá da fronteira com a Argentina, aqui do nosso estado. E aí, o nome da poesia, que eu me sagrei segundo lugar na categoria adulta do maior festival estudantil do nosso estado, Legais, era Divino Amor. E ela começava assim: às vezes eu me pergunto, qual amor tem mais constância? O que perdura a distância ou o que perdemos juntos? Me encanta tanto este assunto que, sendo filosofia, faz parte do dia a dia das relações dos amantes. Quando a vida, num instante, se cansa de ser poesia. Essa era a primeira estrofe. Agora, Muito tudo eu não vou bem, me que lembrar, né? lindo, lindo mesmo. Vai inspirar muita gente, Marcela, a seguir as artes tradicionalistas. Ahn, Conta para nós um pouquinho um momento único assim dessa carreira de declamador ou de instrutor, alguma coisa que te marcou nesse movimento tradicionalista gaúcho. Eu acho que o que mais me marcou, é difícil dizer, porque são muitos anos trabalhando nisso e vivendo, né,
Na verdade, a minha vida toda foi ligada ao tradicionalismo. Como tu conhece muito bem a minha família. Então, assim, desde muito pequeno, até antes de entrar no CTG, eu até hoje convivo com o meio rural, né? Então, assim, eu tive muitos ensinamentos e sou muito apegado à minha família. Então, isso tudo me marcou bastante. Mas, assim, eu acho que um momento mais recente, eu acho que me marcou bastante, foi no ano de 2022, se eu não me engano. Nós estamos em 25, foi no ano de 2022. Em 2022 eu fiz um trabalho, e é o trabalho que a gente tem até hoje, aqui no nosso município, que era levar as invernadas de dança, só que as invernadas de dança não tinham um momento aqui dentro do nosso município que eles pudessem se reunir. Então, junto com o Departamento de Cultura e a Secretaria de Educação do município, a gente criou o primeiro Escolarte em dança de Dom Feliciano. O Escolarte era um festival, e é um festival até hoje, que vai para sua quarta edição, que começou justamente a gente trabalhando essa ideia de fazer um evento, apesar de ser uma competição, um evento que reunisse esses dançarinos todos. Ou se a gente reunir todas as invernadas de dança do município, são mais de 120 dançarinos. E aí Uau! eu me lembro que eu fui convidado a me pronunciar, já que eu era instrutor de todas essas invernadas, né? E logo depois da minha fala, eu vi o CTG, eu que luto tanto pela entidade tradicionalista, me dedico tanto, gosto tanto da tradição, vi todas as crianças, as cento e poucos jovens que vão dos 5 aos 14, 15 anos mais ou menos, todo mundo gritar o meu nome na hora que eu fui entregar os resultados, tá? Então, assim, aquilo foi um momento que me marcou muito e foi um momento que, assim, que eu consegui despertar e ter certeza que eu estava no caminho certo, que apesar das dificuldades que a gente encontra, porque trabalhar com arte, trabalhar com cultura é algo que às vezes se torna muito raso, né? Não nos dá um fundamento, ou enfim, é algo muito volátil, né? E eu entender que aquelas crianças todas estavam gostando do que eu estava fazendo e gostando de estar dentro do CTG, com certeza foi um dos momentos mais marcantes assim na minha carreira. Olha que lindo, né? Lembrando que a educação ela se dá em todos os espaços, né? Formal na É, escola, não formal, como o Marcelo está fazendo, e informal, como estamos conversando agora e passando toda a experiência do professor Marcelo adiante. E se alguém quiser te contactar, qual seria a melhor forma? olha, vocês, eu não sei se vocês aí usam o meu telefone, vocês podem me procurar, que é 51 a área, 55 que é o do Brasil, e 51 a área aqui da região que eu moro. 99590 7488 é o meu número, ou procure nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, Marcelo Rayer, Marcelo Underline Rayer, que todo mundo com certeza vai me achar, vou ter um prazer enorme de conversar com todo mundo, principalmente ligado à cultura e ao folclore gaúcho, que é algo que eu desde criança me interesso muito, estudo muito, que eu acho que é muito legal para nós todos. Exatamente. Então, as nossas podcasts têm tempo limitado. Marcela, vou pedir para ti, talvez vou te convidar para uma próxima para continuar sobre Ótimo, ótimo. folclore. Tem várias particularidades do Rio Grande do Sul que são Sim, especiais. Dá para citar alguma sim. coisa, algum personagem do folclore gaúcho? Eu acho que hoje, dentro do folclore, todo mundo quando se fala de folclore lembra das lendas, né? Acho que a lenda principal aqui do Rio Grande do Sul é a lenda do pelotense da cidade de Pelotas, João Simões Lopes Neto, que é a lenda do Negrinho do Pastoreio. Convido todo mundo a pesquisar, pesquisa aí a lenda do Negrinho do Pastoreio, que fala justamente dessa relação com o homem rural, como se deu as guerras aqui no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, querendo ou não, é um estado que se forjou, se tornou província, se tornou estado, se forjou em muitas batalhas e muitos tempos de guerra aqui dentro do nosso estado. Então isso fez com que a gente se adaptasse e principalmente o bioma que a gente vive, né? Tanto serra, quanto litoral, quanto fronteira, quanto o bioma pampa, né, que está presente em boa parte do nosso estado, é o que forma nós, a nossa identidade de gaúcho, vem dessa linhagem de pensamento. Gostei muito que você falou, né, da relação do gaúcho com o ambiente, né, com o bioma dele, com o Uhum. Pampa. É realmente muito especial e é uma coisa que marca, né, mesmo você não estando, eu não estando mais no Rio Grande do Sul, eu carrego um pouco do Rio Grande do Sul comigo, em todos os Sim, mas lugares que eu sabe, vou.
Mas sabe que eu acho que a cultura, diferente de região do mundo, assim, ela está muito ligada à geografia de que ela vem, né? A história, a forma que a pessoa vive, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, está ligado à geografia, a forma que ele lida com os animais, a forma que o que o solo produz. Então, isso com certeza dá muitos podcasts para a gente falar que fala sobre a nossa cultura, a nossa forma de identificação com o lugar que a gente vive. É, muita sabedoria aí, professor Marcelo. Uma mensagem final, assim, para quem está te ouvindo. Eu acho que assim, ó, uma mensagem final. Acho que duas coisas que eu sempre falo. Quando eu iniciei aqui no trabalho, eu sempre ouvi o meu pai me falar, isso é algo que me marca bastante, que as coisas não começam grandes, as coisas se tornam grandes. Então as coisas vão iniciando, por mais pequeno que seja, as coisas vão impactando, a gente vai impactando, tudo que a gente faz impacta na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente sempre deixar alguma coisa positiva, aprender a superar os desafios, superar os limites. Eu acho então assim, entender que às vezes a gente tem poucas pessoas do nosso lado, às vezes a gente começa um projeto que é pequeno e daqui a um tempo, quando enfim, o nosso trabalho e cada um acredita, cada um tem uma fé, né? Eu sou, por exemplo, devoto de Nossa Senhora Aparecida. Então, cada um, quando a gente tem fé e a gente acredita no propósito, como o trabalho de educador, a gente entende que as coisas não começam grandes, elas vão se tornando, inclusive as crianças, elas começam crianças e que depois elas se tornam adultos e vêm conversar com a gente como adultos e a gente vê que alguma coisa a gente contribuiu na trajetória dessa criança. Que lindo. Olha um pouquinho da sabedoria do seu Altair passando de geração em geração. É verdade. Então, Então, Marcelo, muito obrigada pela participação. eu que agradeço o convite e sempre que precisar a gente está à disposição, com certeza. Ok. Pessoal, até a próxima podcast. Muito obrigada.